Talks de hoje promete inspiração e conhecimento. No Sil Talks, a gente consegue trazer pessoas interessantes para conteúdos incríveis que vão ajudar você a ter um dia a dia melhor. Bom, nosso papo de hoje é com ninguém mais, ninguém menos do que o palestrante Dalmir Santana. Um grande nome com uma história também inspiradora. Vamos conhecê-lo? Bem-vindo, Dalmir. Olá, Roberta. Gratidão a todos aqueles que nos acompanham. Uma satisfação enorme poder compartilhar, a troca de experiências, compartilhar um pouquinho mágico do quanto é surpreendente viver. Dalmir, primeiro você trabalha como palestrante já há quase uma década e meia, mais de uma década e meia. Eu queria saber como é que esse caminho apareceu na sua vida. Há muitos anos atrás, quando eu estava na faculdade lecionando, eu comecei a perceber que a aula não poderia ser apresentada de qualquer maneira. Então todo o trabalho que eu realizava, eu usava da mágica como um instrumento para que todos os colegas vivessem algo diferenciado. E aí eu comecei a perceber naquele momento, quando eu fazia a graduação, que quando se falava em palestra, se tinha a ideia de algo chato, cansativo, sonolento, uma rotina, uma coisa enlatada. E eu comecei a perceber que seria uma grande oportunidade de mostrar que palestra poderia ser diferente, poderia ser divertido, dinâmico, participativo e entregando resultados funcionais. E aí começamos há 16 anos a um trabalho nesse sentido, nessa perspectiva, nessa grande missão. Bom, você trabalha com vários temas, mas entre eles a questão da motivação. Como é que a gente acha energia, força e inspiração para se motivar? Muitas das pessoas que vão nos ouvir agora, às vezes estão com dificuldade até para levantar da cama, Dalmir, para seguir o básico, quem dirá para alcançar o sonho. Como é que elas podem trabalhar com que técnicas e a partir de onde que a gente tira a motivação? Roberta, essa pergunta é muito sábia, porque durante muito tempo a literatura da administração, da psicologia, defendia que motivação era motivos para a ação. E quando nós analisamos a palavra motivação, você percebe que ela mesma já dá a resposta. Motivação, motivos para a ação. O interessante é que se percebeu que não havia resultado, não havia entrega com a capacidade de viver somente de motivos. E aí vários estudos começaram a perceber que não dá mais para viver de motivos. Nenhum jogo é concluído com vitória quando você apenas diz eu vou vencer, se você não entregar esses resultados. Não adianta você falar que é o melhor professor de uma escola se os alunos não defendem esse mesmo conceito. Não há como você anunciar que você é o melhor vendedor, a melhor vendedora, se os teus resultados não corroboram com esse discurso. Então nessa linha, Roberta, é importante perceber que aí começamos a separar esse discurso, esse sentido, essa pesquisa, esse desenvolvimento do passado que era de motivos, para entender o que é motivação hoje. Então hoje, os estudos mais atualizados mostram que motivação é mover-se para que a ação aconteça. A palavra motivação continua a mesma, mas nós percebemos que a própria resposta também atualizada está nela. Então motivação, mover-se para que a ação aconteça. E aí brincamos dizendo o seguinte, que cama foi feita para dormir, não para morar. Então a pessoa que tem motivação é aquela que levanta e age, é aquela que faz acontecer de verdade. Então veja que incrível, dia 31 de dezembro, quantas pessoas prometeram que iriam emagrecer, que iriam para a faculdade, que iriam fazer uma pós-graduação, que seria um pai melhor, uma mãe melhor, que seria um aluno com notas melhores. Só que o detalhe é que o tempo passa e aquela pessoa vive somente de motivos. Agora, engraçado que no mesmo cenário, outras pessoas surpreendem, batem metas, superam desafios, vencem obstáculos, conseguem notas maravilhosas e você percebe por quê? Porque ela não viveu de motivo. Ela internalizou um compromisso de mover-se para que a ação acontecesse. Bom, e tudo isso também está exposto nesse livro incrível, Oportunidades, com mais de 50 mil exemplares vendidos, em que você busca pessoas inspiradoras que têm esta prática do mover-se para a ação para conseguir resultados. E traz aqui uma análise da história de cada uma dessas pessoas. Esse é o cerne do livro? Exatamente. Eu não quis ficar somente na teoria, Roberta. Eu construí esse livro, um roteiro maravilhoso, convidando vários colegas, vários profissionais
pessoas de destaque no Brasil, mostrando como eles conseguiram internalizar a oportunidade. Nós temos aí várias mulheres empreendedoras nesse livro que mostraram exatamente que elas não se esconderam atrás das oportunidades, mas elas correram atrás, superaram desafios, venceram preconceitos e conseguiram mostrar que a oportunidade é algo mágico na vida daquelas pessoas que querem empreender, que querem inovar, que querem viver de uma forma mágica e diferente. Bom, dando um spoiler para o nosso espectador aí, ó, tem nomes como Geninho Góes, hoje secretário de Turismo de Balneário Camboriú, já foi diretor de marketing do Beto Carreiro, Shaolin, Falcão, Oscar Schmidt, né, nosso grande vencedor olímpico do basquete, a Joyce Maria Roncaglio, a Andrea Scheffer, ou seja, grandes nomes, hein? Temos, por isso que foi construído realmente para mostrar que a oportunidade não é no ontem, porque o ontem é passado. E aí é incrível como nós encontramos pessoas que infelizmente vivem de passado. Agora, oportunidade também é um ledo engano imaginar que é o futuro, porque o futuro ele é incerto, nós não vivemos o amanhã ainda. Então por isso que muitas pessoas sofrem, muitas pessoas adoecem porque vivem a procrastinação. Porque amanhã eu realizarei isso, quando eu me aposentar, quando eu tirar férias, e ela desperdiça a grande palavra mágica de entender que oportunidade é o hoje. A velha frase do meu falecido pai, o cavalo só passa encilhado uma vez, né? Se você não aproveita esse cavalo encilhado, sabe-se lá quando vai passar outro. Ele pode até passar novamente, mas aí ele vai passar num outro momento, num outro estágio da sua vida. Então é engraçado quando você começa a perceber, e por favor, Roberta, eu gostaria que você mostrasse a capa do livro, porque a palavra oportunidade ela é mágica. Então você que está nos acompanhando agora, observe que interessante. Há 4 palavras escondidas aí dentro que poucas pessoas percebem. A primeira é um convite para você se opor a tudo aquilo que não agrega nada na sua vida. Então veja que mágico. Quando é que a oportunidade acontece? Quando eu passo a colocar em prática este compromisso de me opor a pessoas que não agregam, a pessoas que sugam a sua energia, a pessoas fofoqueiras, a pessoas que traem, a pessoas mentirosas. Quando você se opõe a isso, a sua vida passa a ser diferente. A segunda palavrinha, a segunda pessoa do singular, tu. Porque muitas vezes é preciso olhar no espelho e conversar com você dizendo, tu precisa melhorar isso. Tu não pode mais cometer esse erro. Você conversa com você mesmo. Por isso que a motivação ela é intrínseca, vem de dentro para fora. Então você vai conversar com você, descobrindo aonde estão os teus pontos fortes e os teus pontos fracos. A terceira palavrinha, um convite para que você descubra que na ida e na volta as oportunidades acontecem. Não é sentado reclamando que a oportunidade acontece, não. É na ida e na volta que mostramos a nossa capacidade de superar desafios. E a quarta palavrinha está aí, idade. Porque a idade que você tem é a melhor idade da sua vida. Ela não voltará mais. Veja que interessante. Eu apresentei uma palestra no Rio Grande do Sul e tinha uma senhora de 102 anos assistindo a minha palestra. 102. Ela comprou um livro, tiramos fotos juntos, que eu queria registrar aquele momento. Eu autografei o livro para ela e falei assim, desculpa a indelicadeza, mas quantos anos a senhora tem? E ela disse, olha, eu tenho 102 anos muito bem vividos. E eu falei, me ensina a receita. Como é que eu faço para chegar nessa idade? Daí ela sorriu e falou, é só você não morrer. Se você não morrer, você vai passar até de 102 anos. Mas um detalhe mágico foi que ela respondeu sorrindo. E aí eu descobri que pessoas que sorriem, pessoas felizes, vivem mais. É incrível como pessoas que sorriem, pessoas felizes, elas nem remédio tomam. Elas superam o desafio com alegria, com a esperança, com a fé. E aí eu quero que você, que está me acompanhando agora, acredite, a idade que você tem hoje é a melhor idade para você superar desafios, para você vencer e para você ser feliz, porque ela não volta mais. Então veja que a oportunidade não é o ontem nem o amanhã, a oportunidade é o agora.
Bom, um outro tema que sempre que você se refere, quando você fala de sala de aula, de dar aula, de ser professor, a gente vê o teu olho brilhando. Tem um educador dentro de você muito forte, a gente percebe isso. E aí está muito claro nesse livro, Professor, Educador, a Missão, que você direciona ao magistério, que realmente é uma área que está precisando desse olhar e desse incentivo e dessa qualificação, até por que não dizer, né, Dalmir? Olha, Roberto, esse livro levou bastante tempo para ser construído, elaborado, foi um livro projetado mesmo. Porque eu mostro nesse livro que professor é uma profissão, o ganha-pão. Então, aquela capacidade que nós temos de trabalhar para ter um rendimento. Então, aí vem o papel do professor. Mas esse livro também traz consigo um outro ingrediente, o educador, ou seja, a vocação. Então, quando nós temos alguém vocacionado, como você bem colocou, o olho brilha. Quando você bem colocou, o coração dispara. Você sorri quando fala o que é que você faz da vida. A pessoa sorri e fala, nossa, eu sou um professor, eu sou um educador. E aí quando nós somamos alguém que é apaixonado pelo que faz, com alguém vocacionado, você nunca vai ouvir alguém falar assim, eu vou para o trabalho. Não, ela diz, eu vou cumprir uma missão. Ela transforma o plano de aula, ela transforma o diário de classe como uma grande missão. E aí é fantástico, porque nenhum soldado diz que vai para a guerra. O soldado sempre diz, eu vou cumprir uma missão. E como seria gostoso, né? Sair de casa dizendo para a família, torçam porque eu vou cumprir uma missão. Eu vou para a sala de aula superar desafios. E aí, quando nós olhamos o futuro e encontramos um aluno 10 anos depois que nós demos aula, e aí só tem duas maneiras de você lembrar de um ex-aluno, né? Só tem duas. Ou ele era muito bom, ou ele era terrível demais. E aí quando você lembra e quando você encontra um ex-aluno 10 anos depois, ele olha para você e fala, professor, lembra de mim? E talvez você não lembre, mas ele vai dizer, você foi o meu professor. E isso é o maior presente, é o reflexo daquela missão que você teve. Ou seja, você não fez aquele jogo de conta que faz de conta que ensinava ou fazia de conta que aprendia. Você dentro da sala de aula cumpriu uma grande missão. E aí quando nós olhamos toda a trajetória, toda a história dos professores, nós temos verdadeiros heróis e heroínas hoje dentro da educação. Porque em nenhum momento dentro da faculdade foi ensinado, foi mostrado como dar aula à distância. Ninguém fez, agora você vai ter uma disciplina de como fazer uma aula EAD. Ninguém mostrou. Os professores aprenderam na raça. O professor aprendeu e já foi no outro dia já aplicar. E o engraçado é que trabalhando para um público que já sabia dominar a internet, já sabia dominar o YouTube, já sabia dominar as mídias sociais. E muitos de nós, colegas, professores, não tinham essa experiência. Então foi preciso realmente uma união, foi preciso superação e o mágico de tudo, foi preciso cumprir uma grande missão. Gente, eu estou encantada com esse papo, ficaria horas aqui, até porque sou de uma família de professores, sou professora na essência, já dei aula desde criancinha de 2, 3 aninhos até pós-graduação e realmente é uma realização quando você encontra um aluno 10, 15, 20 anos depois e ele lembra de você e lembra positivamente de como você o inspirou a seguir o seu caminho. Gente, Sil Talks de hoje imperdível, com pílulas, bênçãos e chuva de inspiração e de motivação para a gente seguir melhor os nossos caminhos. Obrigada mais uma vez. Aliás, gratidão. Gratidão.